eu queria que você louvasse o Senhor. Talvez a coisa está difícil para você. Talvez tem situações assim muito desafiantes. Eu não sei. Talvez é o contrário, né? Os dias só tem bênçãos nessa semana. Eu não sei. Não importa. Não importa. O chamamento é para todos. Hoje é um domingo de preparação. Domingo que vem é festa. Festa de gratidão. E nós precisamos preparar o nosso coração. Sabe por quê? Porque se nós olharmos, pega mais ou menos final de novembro. Amanhã começa dezembro. Dezembro desse ano, 2025. Há um ano atrás, como estava a sua vida? Talvez estivesse melhor do que está hoje. Talvez esteja mais ou menos do mesmo jeito. Não tem problema. Talvez esteja pior, humanamente falando. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Nós temos fôlego da vida. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Por pior que seja os meses atrás, você tem motivo de louvor. A minha oração nessa noite é: abra, Senhor, o entendimento. Porque você tem motivo de louvor. Você tem o que agradecer. Você tem o que louvar. Eu não espero chegar domingo aqui e, tipo assim, ativamos a gratidão. Não, irmãos. É hoje, é agora, é amanhã, é na sua casa, é no seu dia a dia. Domingo que vem, quem puder vir, vai que você está viajando, eu não sei. É para chegar aqui e derramar aquilo que é a sua constatação diante de Deus. Eu quero te ajudar hoje a constatar talvez o que você ainda não percebeu. Se Deus assim me der essa bênção, porque eu também, estou no mesmo caminho que você. Nossa, como eu sou tendente a murmurar, como eu sou tendente a olhar para as coisas ruins, como eu sou tendente a achar que eu merecia mais do que eu tenho. Eu não mereço mais nada. Ao contrário, como Deus tem sido bom comigo, irmãos. Como Deus tem sido bom comigo. Mas é você também. Eu queria muito que a gente preparasse o coração nessa noite. Hoje de manhã eu falei de umas coisas que sabotam, Elas tiram a percepção da vida, da alegria, da gratidão. Depois você vai lá no YouTube, tem lá a mensagem. Essa noite eu quero muito. Se você está aqui, Deus te trouxe aqui, é para a gente ser despertado. Deus te tirou de um poço de perdição. Nós vamos ler a Bíblia daqui a pouco. Deus te tirou de um lugar mais profundo que talvez você percebeu. E Ele está firmando seus pés. E a gente tem que louvar, agradecer. Então a gente vai glorificar com dízimos, ofertas, mas acima de tudo, com uma percepção do coração, da vida, da caminhada. É mais do que isso, é mais do que um ato, uma atitude. As atitudes estão conectadas com essa percepção, como em nome de Jesus será no domingo que vem. Amém? Então, assim, dentro disso, eu queria que nós parássemos agora um instante para louvar, para agradecer. Tem muito que a gente pode falar com o outro, Compartilhar com o irmão, com a irmã, com a família. Mas pare um instante. O que você agradece a Deus nessa noite? Pelo quê? O que enche o seu coração? E se você for entregar seu dízimo, oferta e tal, e vai, é uma expressão disso. Isso aí. O que nós temos que agradecer a Deus?
Eu tenho muita coisa a agradecer. Muita coisa a agradecer. Alguns dias atrás, eu estava literalmente com a minha coluna travada. E aí o pessoal fica preocupado, né? Ontem, por exemplo, eu falei assim: pessoal, cheguei do Rio, de Petrópolis, não sei o quê. Pastor, cuida da sua saúde. Pastor, não sei o quê. Pastor, estou cuidando, pessoal, né? Mas ontem, por exemplo, eu pensei: gente, que maratona foi essa semana? E Deus me abençoou. Eu passei por vários lugares essa semana: Rio, Petrópolis, Vitória. Senti umas dorzinhas. Amanhã vou no massoterapeuta. Glória a Deus pelo massoterapeuta. Amém, irmãos? Vocês não agradecem quem cuida de vocês? Eu vou levar para ele um cada dia, tá? Porque lá na sala dele tem um leãozão. Aí eu falei assim: na minha sala, se você for lá no meu gabinete, tem um leão com um cordeiro. Eu gosto de leão. Lá na minha sala tem um leão com cordeiro. Ele falou assim: mas como leão com cordeiro? Nós começamos a conversar. Resultado: falei assim, na próxima sessão eu vou levar para você um convite. Não sei se está aqui comigo. Um cada dia. Para você entender quem é o leão e o cordeiro. E amanhã ele vai dar, né? Sabe aquele negócio assim, né? Colocar a coisa no lugar. Ele é uma bênção na minha vida. Mas eu quero ser uma bênção na vida dele. Eu quero que ele conheça quem é Jesus. O leão da tribo de Judá, mas que é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você entende? É assim, é no dia a dia. Então às vezes é intenso, é difícil, é complicado, mas também é bom, porque nós estamos vivendo o que Deus tem para nós. O que nós temos para agradecer nesse momento? E ao mesmo tempo a consagrar. Esse é o momento para a gente pensar nisso. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez e nós vamos entregar ao Senhor dízimos e ofertas. Lá ao fundo tem gasofilácio, aí tem, como eu já disse, né? As informações aí, o QR Code. Mas assim, o mais importante é: Senhor, o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós? Vamos orar? Você está junto de alguém aí, ore com a pessoa que está perto de você. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Vamos ficar em pé. Perto quero estar. Vamos cantar. Perto quero estar. Aleluia. Junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há. Aleluia. Que me render E te adorar. tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. É pouco, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar
Você não é apenas servo, você é amigo de Deus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia! Vamos dizer, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos dizer mais uma vez, te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Amém, aleluia. Senhor, nós consagramos a ti nossos dízimos, ofertas, nossa vida, nosso coração, nossa história, e pedimos que o Senhor nos conduza agora à luz da tua palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Salmo 40, do verso 1 ao verso de número 10. Salmo 40, do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, é um salmo de Davi, né, como você pode ver aí no prefácio, né, do salmo, dependendo da sua tradução bíblica, tá? Para o mestre de música davídico, um salmo. Então, é um salmo de Davi. Vamos lá, Salmo 40, de 1 a 10. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Meus amados irmãos, todos nós já experimentamos, estamos experimentando ou iremos experimentar um poço de perdição. Isso é inevitável na vida. Inevitável. Por quê? Porque todos nós teremos perdas. Vamos dizer que Deus te dê muitos anos de vida. Você irá perder pessoas que você ama. Elas passarão. Vamos dizer que Deus te dê bens. Deus te abençoe com bens, com riquezas. Isso trará grandes pressões sobre você. Vamos dizer que você não as tenha. O fato de não as ter, isso também trará dificuldades. Todos nós, irmãos, todos nós passamos, já passamos,
estamos passando ou passaremos por um momento difícil, agudo, complicado na nossa vida. Eu me lembro de uma situação específica que eu passei dentro de alguns poços de perdição, dentro de alguns tremedais de lama. E aqui você precisa lembrar, o salmista é Davi. E nesse momento da vida dele, ele não está falando assim, eu não conheço o Senhor, eu não tenho temor do Senhor, eu não busquei o Senhor. Ele está dizendo assim, Senhor, eu me vi numa situação extremamente difícil, meio que afundando, e sem ter uma resposta. A questão aqui não é se ele tinha ou não o temor de Deus, ele tinha o temor de Deus. E daqui a pouco nós vamos chegar nisso aqui. O fato é que, independente de você ter ou não o temor de Deus, você passa por momentos muito agudos. De vez em quando é uma situação tão dramática, tão difícil, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer nessa situação? E eu volto naquela que eu queria lembrar e narrar para vocês. Houve uma vez que eu estava dentro do meu quarto. Era uma situação extremamente difícil. Talvez uma das mais difíceis que eu passei na vida. E olha que eu já passei algumas. Nesse dia específico, sozinho, no meu quarto, eu comecei a orar. Eu estava deitado na cama. Não tinha conforto na cama. Eu comecei a, então, me ajoelhar. Sabe quando você sai da cama? Aí você usa a cama como suporte para ajoelhar? Eu fui me ajoelhar usando o suporte da cama. Irmãos, não era suficiente. Havia um abismo na minha alma. Havia uma situação muito, muito dolorosa, muito difícil. E aí eu fui para o chão, literalmente. Deixei a cama, não dava para ser deitado, não dava para ser ali, diríamos, encurvado. Tinha que ser no chão. E quando eu cheguei no chão, não dava para ser nem de joelhos. Talvez foi, até hoje, o momento que eu experimentei aquilo que a Bíblia às vezes fala da gente pôr a boca no pó. O que é pôr a boca no pó? É você pegar seu corpo e jogar no chão, porque você não tem força nem para ajoelhar. E aí você põe a sua cara no chão. E eu lembro que eu tentei orar naquela situação, aquele, para mim, talvez foi um dos momentos mais tirou-me de um poço de perdição, que é o que eu estou querendo dizer para você. Nós temos poços de perdição. Não é necessariamente quando você vivia sem Jesus. Aqui o salmista, por exemplo, não está nessa situação. Ele está numa situação pessoal, em que ele está num dilema, numa situação limítrofe. E ele está dizendo assim, Senhor, eu estou literalmente atolado até a cabeça. Foi como eu me senti naquele dia. E eu lembro, naquele dia específico, na minha experiência pessoal, de naquele chão, quando não dava para ficar na cama, não dava para ajoelhar na beira da cama, não dava para ajoelhar nem no piso, eu tinha que deitar, e quando eu deitei, eu descobri uma coisa, não dava nem para orar. Eu só podia dizer uma palavra. Uma palavra. E naquele dia, só saiu uma palavra. A minha oração foi uma única palavra. Naquele poço de perdição. A única palavra foi misericórdia. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu disse, misericórdia. E na minha mente, porque não saiu da minha boca, Senhor, eu só consigo dizer isso, misericórdia, misericórdia. Isso aconteceu, num quarto, sozinho, eu e Deus. Passou-se um tempo, não foi um tempo tão longo, mas passou-se um tempo, outubro de 2007. Deus deu o sonho da plantação da Igreja Luz. E nós vivemos ali 2, 3 meses, a plantação ali, primeiro grupo, no seminário. E aconteceram muitas coisas ali. Foi uma bênção, mas também não foi fácil.
janeiro de 2008. A gente vai para um espaço, lá na República do Líbano. Alguns aqui viveram essa etapa, né? Ô Magda, você estava lá, né? Só que ela só... Eu estou rindo aqui, né, Magda? Porque, mas eu não era membro? Era, né? E voltou a ser. Alguns de vocês estavam lá. E de repente a gente estava assim num salão, menos da metade desse aqui, e material de construção de carro, né? Na época tinha-se uma parede de vidro que vinha o sol de lá, não tinha ar-condicionado, era assim os ventiladores tentando ajudar, e a gente tentando organizar umas salas lá em cima. E eu lembro que nós chegamos e compramos um aparador. Você sabe o que é aparador, né? Então a gente usa em casa, né? Um aparador. E esse aparador iria ser o púlpito da Igreja Luz. Ele chegou numa sexta-feira, mais ou menos, 19 horas, e a gente ia ter uma vigília de oração. Olha que coisa interessante. E aquele aparador chegou, né? E nós, naquele lugar, em obras, material de construção para lá, né? Solzão para cá, e vai, só ventilador, uma dificuldade danada, né, Jeromassa? Né, Animere? Só a gente sabe. E, de repente, aquele aparador chegou no púlpito, na plataforma que nós tínhamos feito. E, quando chegou ali, era uma reunião de oração. Para mim, está tudo ok. Tudo ok. Vamos orar, agradecer a Deus, porque chegou o aparador, que vai ser o nosso púlpito. E aí nós pegamos aqueles irmãos e irmãs, não sei se o Joel estava lá nesse dia, quem estava lá não lembro, mas nós fizemos um círculo em torno daquele aparador, que seria o nosso púlpito, naquele lugar que a gente estava tentando preparar para ser um lugar de adoração e louvor ao Senhor. Quando nós fizemos aquele círculo e demos as mãos, irmãos, eu não estou sendo aqui místico, tá? Não estou dizendo assim que um anjo do Senhor, uma visão espiritual, mas não deixa de ser espiritual. Naquele dia, quando nós demos as mãos, eu lembrei da oração mais curta e mais difícil que eu havia feito na minha vida. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. E aquele momento que nós oramos naquele lugar, tudo em obra, tudo feio, tudo a fazer, tanta coisa para construir. O Jorge estava chegando, né, Jorge? E outros irmãos. Eu falei assim, Senhor, eu só tenho que agradecer. Tem um púlpito para a tua palavra ser pregada. Para a tua palavra ser pregada. E eu lembrei que aquele dia, naquele quarto, não aquele dia que o aparador estava lá, mas aquele dia, no meu gemido, na minha dor, quando eu disse, Senhor, só consigo dizer misericórdia. A única palavra que sobrou foi misericórdia. Naquele dia, o Senhor me ouviu. E aquele dia que a gente estava orando, uma reunião tão singela, tão simples, como eu disse, um salão cheio de material de construção, tanta coisa para fazer, o Senhor me disse, eu te ouvi. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Todos nós temos o poço de perdição. Todos nós temos tremedais de lama. Todos nós temos o dia mau. Lá em Gálatas, capítulo 6, Paulo fala sobre isso, que a gente tem que se preparar para o dia mau, para vencer o dia da adversidade. E depois de vencer tudo, né, alegrar-se no Senhor, glorificar o Senhor. Há dias maus, irmãos.
Há dias e há etapas da vida que a gente tem que entender. Eu estou diante de um poço. Eu estou diante de um poço. A grande questão que o Salmo 40 nos apresenta, eu acho que essa na verdade, a grande lição que nós temos nessa noite. Diante do poço, eu tenho a quem clamar? Nós vamos perder pessoas que nós amamos. Nós vamos perder coisas muito importantes para nós. Nós vamos passar por grandes adversidades. Isso é inevitável. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer viver muito? Ah, pastor, eu estou com 70 anos. Que o Senhor me dê 80, 90 anos. Você vai passar. E talvez muito antes do que você pense. A questão é, ao passar por um poço, sabe, quando tudo parece perdido, quando parece que a coisa te atola, você está assim, ó. Entende essa figura? Ó, já está aqui e está chegando aqui. A pergunta é, você tem a quem clamar? Essa é a diferença do Evangelho. Essa é a diferença de nós andarmos com Jesus. Jesus não promete a nós que nós não estaremos um dia num poço, num tremedal, numa situação difícil. Eu sou pastor dessa igreja há 18 anos, desde que ela nasceu. Vários de vocês aqui, eu conheço em parte as lutas, outros eu não conheço tanto. Mas eu sei, todos nós passamos por poços, por lutas, por dificuldades. O que é um poço de perdição? Não é, literalmente aqui nesse texto, o que você faz de errado. Pode envolver? Pode envolver. Mas nesse texto é quando tem uma situação que está acima do seu controle, acima do seu poder, e você está afundando, e você não sabe como resolvê-la, e você não tem poder para resolvê-la. E isso é um poço de perdição para nós. Pode ser uma doença, pode ser uma dívida impagável, pode ser uma situação de alguém que a gente ama, que fez escolhas tão duras e difíceis que nos colocou numa situação que a gente fala, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Pode ser coisas que nós tomamos decisões erradas. O poço de perdição pode ser muita coisa, meus irmãos. Que você simplesmente chega naquele momento que a única coisa que você pode fazer é o que o salmista faz no verso 1. No verso 1. E eu quero dizer que nós precisamos estar sensíveis às novas gerações. As novas gerações estão sofrendo pressões e realidades que talvez eu e você, quando eu digo eu e você, né, a gente mais velho, mais experiente, né? Meu irmão está ali, o Fábio, fez 50 ontem. Louvado seja Deus, né? Amém, irmãos? Louvado seja Deus, é flamenguista, amém, irmãos? Está feliz, né? Entrou no nosso time, tá vendo, cara? Vocês aí, ó, os cinquentões aqui, né? Junto comigo, entrou para o nosso time, né? Talvez hajam situações, né, Fábio, que a gente viveu, que a gente tirou de letra, que a nossa geração conseguiu administrar, mas que talvez as novas gerações estão sofrendo de um modo diferente. É outro contexto, irmãos. Os nossos filhos e filhas. Às vezes, os nossos filhos e filhas estão entrando em poço de perdição muito antes que a gente entrou lá no passado. Eles estão entrando em situações que a alma deles está sendo consumida. O coração deles está destruído. Não é, Léo? Você está lá com os nossos pré-adolescentes, adolescentes? Temos que ter a sensibilidade de entender que os tempos mudam, as pressões mudam. Então, aquilo que foi um poço de perdição para mim, que talvez, né, nós fomos muito mais resilientes, né, Davi?
Talvez os nossos jovens, meninos, meninas, estão vivendo pressões diferentes de nós. E a gente fala assim, pelo amor de Deus, eu aguentei isso, eu aguentei aquilo. Mas é diferente, gente. O posto de perdição pode chegar aos 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 15 anos. Talvez você viveu muita coisa, como eu vivi, e você aguentou, segurou a ponta, mas era outro mundo. E de repente, pessoas muito mais jovens estão entrando nesse quadro. Mas o salmo não começa com um poço de perdição. O salmo começa com um clamor. Olha só que coisa tremenda. Vamos voltar lá? Verso 1 do Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Toda a minha o quê? O que é toda? Quando você está num quarto, que ficar na cama não resolve, ajoelhar do lado da cama não resolve, ajoelhar aqui, ó, Senhor, não resolve, e você coloca a boca no pó, e parece pouco, e você só consegue dizer assim, misericórdia, aí você entende. O que é colocar toda a esperança? Isso talvez seja difícil para nós, porque às vezes nós e as pessoas que nós amamos precisam chegar no limite, né? Para colocar toda a esperança, não um pouco. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E o que Deus fez? Isso é uma coisa importantíssima. Você chegou no limite. É o poço. Se alguém entender que tem a quem clamar, e essa pessoa entender que é o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá. Seja você, seja eu, sejam as pessoas que nós amamos, sejam as pessoas que nós podemos alcançar. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele ouviu. Quando? Quando clamei por socorro. Mas onde o salmista estava? No poço. E aqui eu quero rapidamente fazer essa construção. Você tem um grito, um clamor. Alguém que está no limite e que diz, Senhor, Senhor, Senhor me ouve, Senhor tem compaixão de mim, Senhor alcança a minha vida, Senhor eu não dou conta, Senhor eu estou no limite, Senhor não dá mais, você chegou no limite e você clama ao Senhor. E aí um processo começa. Que coisa tremenda. E o processo é, primeiro, do poço à rocha. Verso 2. Olha o que diz o texto. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre o quê? Uma rocha. E firmou-me num local seguro. Irmãos, toda a experiência com o Evangelho é uma declaração de incapacidade total. Todo sentimento profundo diante de Deus, de alguém que se rende a Ele, é: Senhor, eu não tenho o que fazer por mim mesmo. É poço. O Evangelho sempre tira as pessoas do poço. Se você acha que você está num lugar mediano, talvez meio equilibrado, você é uma pessoa assim, você é boa, mas não é tão ruim. Na verdade, assim, você não é nem quente nem frio. Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim, eu estou a ponto de vomitar você. É a pior situação que alguém pode estar.
Alguém que acha assim, eu não sou tão ruim, mas também eu não fui justificado. Eu não estou desesperado, eu não estou rendido, eu não estou entendendo que eu estou num poço, mas também eu acho que eu não preciso da rocha. Essa é a situação espiritual pior para o ser humano. Mas quando alguém olha para si mesmo, e presta atenção no que eu vou te falar, às vezes isso, seu pai e sua mãe não conseguem ver, seu cônjuge não consegue ver, seus filhos não conseguem perceber, ninguém. É uma coisa que você percebe. Senhor, só o Senhor sabe o buraco que existe dentro de mim, o poço que está dentro de mim. Então, Senhor, eu me rendo, porque se o Senhor não me tirar disso, ninguém pode me tirar. Às vezes, inclusive, as coisas boas da vida servem para te mostrar que elas não são a solução. Não são. Você consegue tirar férias de vez em quando, vai para a praia, né? Tem um casamento relativo, sei lá, ou talvez a coisa é muito pior. O poço não é esse, o poço é do seu coração, da sua existência, de onde a sua alma está. É um lugar que só Deus te encontra. E que, vamos ser honestos, ninguém pode ir com a gente. Ninguém pode chegar lá com a gente. É o poço nosso, é o buraco nosso, é a situação nossa. E de repente a gente clama. E tem um Deus que ouve. E aí o salmista diz assim: o Senhor me tirou do poço, e Ele me firmou os pés sobre a rocha. Rocha é uma expressão que sempre remonta à figura de Jesus. Lá no Velho Testamento, uma vez, Deus falou para Moisés: fere a rocha, porque eu vou tirar dela, né, a água. E ele fez a coisa errada, a gente sabe disso. Mas lá na frente, mesmo Moisés errando, do modo com que ele fez aquele momento, Jesus sinalizou: eu sou a rocha, e eu sou a fonte da água viva. E ele disse: o que é água viva? É o Espírito Santo de Deus. Você tem um poço dentro de você, que só a água viva pode preencher. E a água viva é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa de Jesus, porque Jesus é o único que pode dar água viva para você. É o único que pode preencher esse lugar, essa necessidade, essa coisa existencial. Como diz lá o escritor de Eclesiastes, ele pôs a eternidade no nosso coração. Então, para você que foi criado com a eternidade no coração, só uma coisa eterna resolve o seu problema. O poço que você mergulha e às vezes você não acha solução, só o que é eterno resolve. E o que é eterno? O Espírito Santo de Deus. Todo aquele que tiver sede, vinde a mim, disse Jesus. E ele disse: eu vou dar da água viva. Mas ele disse assim: eu vou dar da água viva, mas mais do que isso, da vida desse que tomar essa água, vai transbordar rios de água viva. Então não é só sair do poço, é virar uma fonte. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda. Então, o chamado de Deus, à medida que a gente tem um grito, um clamor, é do poço para a rocha. Mas da rocha para o louvor. Verso 3, olha o que o texto diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando a gente tem essa expectativa que se torna realidade do Senhor nos trazer do poço para a rocha, tem um louvor, tem um cântico. Eu lembro uma vez que eu estava coordenando uma igreja e alguém
perguntou para mim assim: pastor, o que é um novo cântico? Né? A Bíblia fala de um novo cântico, inclusive esse texto fala, né? Um novo cântico ao Senhor. E a pessoa meio que interpretou assim: um novo cântico é uma nova letra, né? Uma nova melodia. E meus amados irmãos, o novo cântico não tem nada a ver com isso. É a sua alma renovada. Por exemplo, vamos pegar um hino antigo, né? Oh, que cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu. Esse pobre foi na cruz que um dia eu vi meu pecado resgatado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sabe o que é um novo cântico? Esse cântico é antigo ou novo? Hã? Bem antigo, né? Mas é você cantar assim, com todo o coração. Quem eu fui? Mas agora na fé, os meus olhos, e agora me alegro em sua luz. O novo não é a letra, o novo não é a melodia, o novo é onde está o seu coração. Não tem problema, viu? A turma mais jovem aí, que talvez cantaria um outro cântico, outra melodia, outra letra. Não há problema, não é? A questão é, isso está novo em você? Isso tem um impacto em você? Ou é como se você cantasse qualquer outra música? Esse é o novo cântico, essa é a nova adoração. Então, a gente é tirado do poço para a rocha. Da rocha, Deus coloca um novo cântico. E esse novo cântico nos tira do que era falso para o que é verdadeiro. Verso 4, olha aí. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que afastam para seguir deuses falsos. Irmãos, nada mudou. Nada mudou. Os deuses falsos continuam sendo os mesmos. É o Deus do poder, é o Deus da autoafirmação, é o Deus da aceitação, é o Deus da sexualidade que te propõe você ser, diríamos assim, o cara ou a pessoa. É o Deus, né, do prazer sem limite. São os mesmos. Pegue lá no Egito, na Babilônia, ou hoje na Babilônia moderna, nos dias modernos, são os mesmos falsos deuses. Os ídolos que as pessoas lidavam há séculos atrás são os líderes de hoje. Só mudaram as ferramentas. Só as ferramentas. Os ídolos são exatamente os mesmos. E as mentiras espirituais não mudaram. São exatamente as mesmas. Com IA, sem IA, com toda tecnologia ou sem tecnologia, com rede social ou sem rede social, tudo está aí exposto, colocado diante de nós. Todas as mentiras, todas as falácias, todas as propostas de felicidade sem Deus, sem relacionamento com Deus, sem intimidade com Deus, sem vida com Deus. Então a grande questão é: saia do poço, vá para a rocha, e estando na rocha, adore, agradeça, e agradecendo, vença esses falsos deuses. É assim. Ponto. Ponto. Ponto.
Não mudou nada, porque tudo, mesmo que mude a tecnologia, as ferramentas, o coração humano é exatamente o mesmo. Vai pesquisar os deuses do Egito, os deuses da Babilônia, os deuses de Roma e os nossos deuses e ídolos hoje. São exatamente os mesmos. Mas quando você entra num poço, mas você tem a quem clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, está aqui minha vida. Senhor, eu creio que o Senhor enviou teu Filho Jesus por mim. Senhor, eu sou grato, eu sou grata, porque o Senhor está como aquele que pode me socorrer, e você dá o seu grito de socorro. O Senhor te tira do poço de perdição. O poço de perdição, por exemplo, para alguém, não é passar, por exemplo, por um câncer, mas é como ele lida com o câncer. Não é passar por uma crise financeira, mas como ele lida com a dificuldade financeira. Ou, talvez o inverso, não é ter muito dinheiro, mas como ele lida ao ter muito dinheiro. Então nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E do poço, firmar o pé sobre a rocha. E firmando o pé sobre a rocha, ter um novo cântico. E o novo cântico é o quê? Louvor, adoração, glorificação a Deus. E o que isso gera? Uma nova vida, um renovo e uma nova alegria em Deus. E te tira dos falsos deuses, dos ídolos que estão no seu coração. Quero finalizar essa mensagem dizendo o porquê que no próximo final de semana nós vamos ter uma festa de gratidão. Eu estou convencido, à luz da palavra e como pastor nos anos que eu tenho vivido, o maior antídoto para qualquer um de nós é um coração grato na presença do Senhor. O maior antídoto para termos saúde espiritual, emocional, para termos uma alegria em Deus. Como é que a gente tem alegria no meio da adversidade, ou mesmo não seja da adversidade? Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes é difícil ter alegria quando tudo dá certo. Vocês não acreditam, não? O trem está bombando. Está tudo acontecendo, está tudo dando certo. Eu estou num momento na minha vida que Deus tem abençoado demais. Eu estava quarta-feira no Rio, terça para quarta no Rio, quarta para quinta em Petrópolis, depois de Petrópolis em Vitória. Estou aqui com vocês, estou alegre, estou feliz. Deus está abençoando demais. Só Marco Túlio disse amém. Amém, irmãos? Amém. Mas eu estou cansado. Porque é assim a vida. Deus abençoa, as coisas acontecem, você serve, você é instrumento dele, mas tem preço, tem dificuldade. Estou feliz? Muito feliz. Mas tem muitos desafios, como você, qualquer um aqui. A vida é assim. Mas como que a gente mantém? Diríamos assim, amanhã não dá. Por exemplo, eu estou com um problema na coluna, né? Orem por mim por isso aí. Estou fazendo tratamento. E hoje está meio atacado porque eu saí de um monte de voos, né? Acabei de dizer para vocês. Como que a gente mantém o coração alegre e feliz? Senhor, com coluna boa, coluna ruim, seja o que for, viajando ou estando aqui, a minha vida está aqui, Senhor. Mas, Senhor, eu sou ser humano. Então, se eu entrar num poço, me tira, Senhor. Senhor, me coloca o pé firmado na rocha. Senhor, uma vez que meu pé esteja firmado na rocha, que eu louve o Senhor, que eu cante ao Senhor, que eu adore o Senhor. Sejam dias bons ou ruins. Esse é um desafio para mim, irmãos. Eu acho que é para você, dentro da sua área, da sua profissão, dos seus compromissos, do momento que você está vivendo.
É isso. Agora, se nós fizermos isso, a nossa vida irá glorificar o Senhor, independente da fase do momento que nós estivermos vivendo. E é isso que Deus quer de nós. Amanhã talvez eu tenha que vir aqui e falar assim: irmãos, ó, o trem deu uma piorada, viu? Orem por mim nisso, naquilo. Ou eu chego aqui e falo: irmãos, melhorou mais do que vocês pensam. A vida é assim. E Deus está no controle ou não, irmãos? Mas quando chegar o momento que a gente tiver que clamar, como eu disse para os irmãos, um dia que eu não conseguia sentar para orar, só saiu uma palavra: misericórdia. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu, me tirou de um poço de perdição. E naquele dia que chegou aquele púlpito na Igreja Luz, lá na República do Líbano, eu lembrei. E nós oramos. Você estava lá na Hirumá Sanmeire. E nós oramos. E eu chorei muito, porque eu lembrei daquela oração, que foi só uma palavra. E Deus me ouviu. E naquele dia eu percebi: meu servo, eu te sustentei. Passaram anos, nós estamos aqui nessa noite. E pela misericórdia e graça do Senhor, nós temos um novo cântico. A gente cantou aqui Ele Exaltado, a gente cantou ao Único, cânticos antigos. Eu não sei como foi para você, mas para mim foi um cântico novo. Né? Vamos inclusive cantar um. Esse é das antigas, viu? Né? Vamos cantar? Vamos ficar em pé? Esse é bem antigo. Se você não conhece, sussurra aí com a gente, tá? Como cântico novo. Diz assim, ó: eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida, faze de novo, e faze-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Prepara aí, Mateus, um cântico para a gente cantar ao Senhor enquanto a gente ora. Nós vamos, no domingo que vem, ter uma festa de gratidão. Traz da sua casa alguma coisa que representa o sustento de Deus, ou cuidar de Deus. A gente chama isso de primícias. É um bolo, é uma fruta, sei lá o quê. Se o Senhor colocar no seu coração, traz uma oferta. Nós vamos ter aqui uma mesa, a mesa da comunhão, a mesa da gratidão. E se Deus colocar no seu coração, traz uma oferta de gratidão anual ao Senhor. É o dia nosso de celebração do Dia Mundial de Ações de Graças. Lá fora vai ter painel, a gente vai registrar nossa gratidão ao Senhor. A gente vai comer aqui, chegar 9 da manhã, 10 horas tem um culto, a gente vai ficar para o almoço, chamar os amigos, parentes, vizinhos. Vai ser um dia que a gente vai celebrar aqui o que Deus fez nesse segundo semestre. Membros novos vão ser recebidos. Tudo isso vai acontecer para a glória do Senhor, porque nós temos gratidão. Eu gritei, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele me tirou de um poço de perdição. Ele me tirou de um tremedal de lama. Ele pegou os meus pés e firmou sobre a rocha. E Ele pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao Senhor. Muitos verão,
Traz seus amigos, traz pessoas do seu relacionamento. Muitos verão e eles confiarão no Senhor. Eles não conhecem o Senhor, eles não têm a quem gritar, mas quando você mostrar o que Deus fez na sua vida, eles irão entender. Tem a quem gritar, tem a quem clamar, tem a quem dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou afundado. Essa é a festa de gratidão, irmãos, da semana que vem. Essa é a festa de gratidão. Mas ela precisa se externar em passos práticos. Você que é líder de candeia, você que é líder de discipulado, você que tem contato com irmãos, o que vocês podem fazer? Irmãos, eu não vou dizer o que vocês têm que fazer. Eu só estou dizendo assim, eu estou pensando com a minha família. Amanhã, literalmente, eu tenho uma consulta, 9 da manhã. Eu já marquei com a Naí, que está chegando de Séries, com a Alice, que eu cheguei de viagem. Nós vamos conversar amanhã cedo, tomar um café, e nós vamos orar essa semana, e nós vamos pensar como a nossa família vai construir um momento de gratidão a Deus. Lá em casa, faça na sua casa, e que Deus te abençoe, né? Pastor, mas eu não tenho uma família inteira aqui. Não tem problema, o Senhor está te abençoando, o Senhor está agindo na sua vida, mesmo você sozinho, ou talvez só alguns, não sei. Em nome de Jesus, são dias de gratidão, irmãos. É dia da gente dizer assim: o Senhor me tirou de um poço de perdição, o Senhor me firmou os pés sobre a rocha. Senhor, eu quero um novo cântico, eu quero cantar um hino de louvor ao Senhor. Pode ser o mesmo hino, pode ser a mesma letra, pode ser a mesma melodia, mas é um novo coração, é uma nova alma, é uma nova disposição. É você dizendo assim: Senhor, eu sou grato, eu sou grata, Senhor, obrigado. E talvez tem muita coisa. Por favor, se você não ouviu o sermão de hoje de manhã, eu preguei sobre coisas que sabotam, tiram a nossa gratidão, roubam a nossa vida. Vai lá ver no YouTube. Tira isso da sua vida, meu irmão, minha irmã. É o momento da gente despertar. Essa igreja são dias para nós enchermos o nosso coração de louvor. O louvor cura, a gratidão cura. A gratidão libera bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mesmo que a sua história não seja fácil, mesmo seja difícil, eu quero fazer um convite para os irmãos aqui. Jesus falou assim: a gente tem que orar pelos que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos, amar quem se levanta contra a gente. Irmãos, em nome de Jesus, nessa semana vamos fazer isso. Tem alguém sendo um empecilho na sua vida, você vai tirar essa semana para orar, para abençoar. Não é orar assim: Senhor, vem com a tua vara, com o teu... Não, esquece isso. Não é o que Jesus ensinou. Você vai orar assim: Senhor, abençoe. Senhor, abençoe essa pessoa aqui, Senhor. Está sendo duro, está sendo difícil, mas eu quero que o Senhor abençoe. Irmãos, são dias de cura, são dias de louvor, de adoração, são dias do nosso coração se renovar na presença de Deus. Amém, irmãos? Novo cântico, tirou-me de um poço de perdição, firmou os pés sobre a rocha é Jesus, firmou os passos, e esse novo cântico agora, anuncia: muitos verão e confiarão no Senhor. É isso que Deus vai fazer. Vou mudar minha frase. É isso que Deus já está fazendo. Só não perca o bonde, só não fique para trás. Hoje mesmo, o que eu estou falando para vocês é um desafio muito grande para mim. Hoje à tarde, saí, celebramos lá o aniversário do meu irmão, saímos, vim dar uma última revisada nessa palavra. E eu falei assim, para mim mesmo: Senhor, eu tenho que orar por uma pessoa, nome específico, situação específica. Senhor, eu quero abençoar essa pessoa. Ela me fez mal, fez, mas Senhor, eu a abençoo, eu oro por ela. Senhor, me ajude a amá-la
porque é o que Jesus ensinou. Eu quero chegar daqui uma semana e quero ter um cântico novo. Eu quero ter um cântico novo nessa noite. Eu quero que nós adoremos o Senhor e nós possamos ter um coração na presença de Deus, falando assim: Senhor, nós estamos aqui. Nós não estamos aqui numa questão religiosa. Nós não estamos aqui num ritualismo. Nós estamos aqui com o coração sincero. Irmãos, eu preciso ser honesto. Uma coisa dentro de mim teve que ser quebrada para orar com amor. Porque também o povo não ajuda, né? Às vezes a pessoa não ajuda. Eu falei assim: Senhor, me ajuda. Sou eu que tenho que orar. E eu tomei uma decisão dentro do meu coração sobre essa pessoa específica. Eu vou ligar para ela essa semana. E eu não quero ser hipócrita. Eu quero ser muito verdadeiro. Cara, se eu errei com você, me perdoa. Eu te amo. E eu estou aqui. E eu acho que essa pessoa errou muito comigo. Então, quando eu digo isso para vocês, eu não estou aqui sendo falso, no sentido assim, é uma coisa fácil que a gente faz qualquer dia. Não, irmãos. Todos nós temos muitas lutas. Muitas lutas. Mas nós vamos quebrar essas situações em nome de Jesus. Tirou-me de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os passos, e pôs no meu lábio um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Essa semana é uma semana, não é domingo não, domingo que vem vai ser o resultado. Essa semana o Senhor colocará um novo cântico nos nossos lábios. Amém? Então ore, coloque diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Eu não sei qual que é o seu desafio. Eu falei, eu hoje me vi muito diante de um desafio pessoal. Vamos orar?